Ajude a divulgação da doutrina espírita participando do Clube Amigos da Boa Nova. Tenha mais informações através do telefone 0800 12 18 38. No programa de hoje estou com a doutora Alessandra Lamas Graneiro, que é geriatra e faz parte do grupo de estudos em envelhecimento da Associação Médico Espírita de São Paulo. E hoje o nosso tema são os quadros demenciais. Bom, doutora Alessandra, dentro de uma mesma doença, né, pode ser um acidente isquêmico ou algum agente infeccioso, a gente pode dizer que essa doença causa diferentes graus de demência? Sim. Depende do quanto a causa afetou o cérebro, por exemplo. Então, o AVC, ele tem extensões diferentes. Ele pode pegar uma pequena extensão, uma pequena faixa e não trazer grandes prejuízos para o paciente, como ele pode pegar uma região, ele pode ser pequeno, mas pode pegar uma região vital, por exemplo, da memória, e levar a um grande déficit de memória. Então, com certeza, depende muito do local onde afeta para a gente ver a gravidade. E mesmo essa gravidade, a gente não consegue determinar logo da doença. A gente tem que aguardar um tempo para ver o que o cérebro consegue resgatar e fazer outras conexões. No caso de acidentes, né, isquêmicos, né, no AVC no caso, porque a gente vê que tem pessoas que conseguem melhorar, tem pessoas que ficam com sequelas brandas e outras com sequelas mais graves, né? Então isso afeta não só a parte motora, mas também o quadro, né, cognitivo, mental, a capacidade da pessoa ter, né, de reconhecer, lembrar de assuntos, né? Sem dúvida. Como eu falei, dependendo da região que pega, vai pegar uma parte diferente da cognição. Então, por exemplo, pode pegar linguagem, ter dificuldade de falar. Então, varia muito da região afetada. Então, essa condição vale para qualquer tipo, né, de quadro demencial, seja o AVC, seja um agente infeccioso, conforme a gente falou antes. Algumas doenças, por exemplo, a hipovitaminose de B12, hipotireoidismo, a gente não vê muito isso. A gente vê um quadro mais... o paciente fica mais apático. Uma expressão mais cansada, no caso? Isso. Fica mais quietinho. Então, nem sempre é assim. Certo. Bom, quando a gente fala em quadros demenciais, a gente logo liga a figura do idoso, né? São eles que apresentam, né, talvez acho que uma grande parte, né, desses quadros. Mas só que nem todos os idosos, né, eles desenvolvem, né, essa demência. Quais são os fatores que podem levar alguns idosos a desenvolverem algum grau de demência e outros não? Cientificamente, os fatores de risco, por exemplo, os mais conhecidos para a doença de Alzheimer, os mesmos fatores de risco para a doença cardiovascular, então hipertensão, diabetes, dislipidemia, né, o colesterol alto, ter o primeiro familiar, o parente próximo, então pai, mãe, com uma demência, com um quadro demencial, síndrome de Down. Então, pacientes com síndrome de Down vão ter uma demência mais precoce, né? Depressão, história de depressão maior, também é fator de risco. Certo. Para o desenvolvimento desses quadros. Certo. E então a qualidade de vida, né, ela está bem, a qualidade que a pessoa leva, né, não só na terceira idade, mas durante toda a vida tem uma grande influência também. Sem dúvida, sem dúvida. Isso também diz respeito, acho que não só aos cuidados físicos, mas também nutricionais, né, até no que diz respeito a exercícios também. Alimentação, atividade física regular, tanto que uma das poucas coisas que a gente sabe que protege, por exemplo, que a gente orienta um familiar, um filho e um pai que a gente trata com Alzheimer, é a atividade física, protege. Atividade física protege. Certo, né? Bom para tudo, né? Com certeza. Bom, e como que é possível, né, a gente inserir qualidade de vida a idosos que vivem com algum tipo de restrição? Sim. E como? Através do cuidado multidisciplinar. Então, a gente associa a fisioterapia para diminuir a contratura desses idosos que ficam acamados. A
A gente associa a fonoterapia, que ela vai cuidar da parte da deglutição, que com o evoluir da doença o idoso passa a ter dificuldade de engolir as comidas, principalmente líquidos. A gente associa a terapia ocupacional, que eu acho fantástico, que você proporciona para aquele idoso a possibilidade de fazer alguma atividade dentro daquela restrição que ele tem, né, e facilitar o cuidado. E até o próprio suporte religioso. E para o familiar, que o familiar às vezes fica numa situação estressante, né, ao cuidar de uma pessoa, né, de um ente querido nessas condições, né? Existe posso dizer, alguma orientação que os médicos geriatras também possam dar aos familiares? Porque eu acho que é muito comum a pessoa primeiramente perder a paciência, não, estressei. O que falar até para incentivar nesses familiares a terem mais paciência, mais compreensão? Eu costumo dizer para os familiares que a demência é uma doença familiar, que querendo ou não atinge toda a família como um todo, né? O que é importante principalmente para o cuidador, que a gente chama de cuidador principal, que é aquele que assume o cuidado, vamos dizer assim, mais intensivo do paciente. Ele precisa ter um tempo de descanso para ele. Nem que seja um dia por semana, um final de semana, precisa encontrar alguém para revisar, para ele poder ter uma válvula de escape mesmo. Porque é muito pesado, muitas vezes esse cuidador ele tem que aprender cuidados complexos, que ele não foi habilitado para isso. Então, fazer curativo, manejar sondas, e isso leva a um estresse a mais. Então, ele precisa, sem dúvida, de um suporte, tanto médico, psicológico, enfim. Você comentou algo bem interessante, né? Que tem um fator da religiosidade também que ajuda bastante. Para falar um pouquinho mais sobre religiosidade, a gente vai deixar para o nosso próximo bloco. Esperamos você também.